você sente que estuda cada vez mais, aumenta seu esforço, mas ainda assim não sai do lugar? Ou está cada vez mais insatisfeito com a sua vida, mas não consegue sair desse loop infinito? Esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Jaque Saviel e ajudo pessoas a conquistarem uma vida de segundas-feiras tão felizes quanto as sextas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante e cada vez mais comum, que é sair do suficiente, ou então conseguir passar a insatisfação que anda ali lado a lado, né? Normalmente a gente entra ali num looping em que a gente não consegue passar de um teto, né, que eu chamo de teto ali, onde a gente conseguiu chegar em um salário e não consegue passar desse salário, não consegue passar para uma promoção, ou até mesmo estuda, faz uma graduação, uma pós-graduação, faz especializações e ainda assim não consegue, né, conquistar novos cargos, novas posições, né, que consigam aí trazer diversos outros benefícios, tanto para sua rotina, quanto também para sua satisfação, né? E isso também se aplica na área pessoal, a gente pode falar isso com peso, por exemplo, né? Quantas pessoas vivem uma vida tentando chegar a um peso específico, ou até mesmo a uma estética que ela nunca consegue sair do lugar. Então, vai para academia e não consegue sair do lugar, não consegue chegar naquele corpo, naquele shape, né? Naquele trincado. E você já se sentiu que está fazendo tudo certo, se capacitando, se capacitando, se dedicando, mas ainda assim não chegou onde quer? Eu também, como ser humana, claro que também já estive nesse lugar. Então, hoje eu quero conversar sobre algo que pode estar segurando você, que é a ideia de que só trabalhar mais ou estudar mais vai mudar a sua realidade. A gente vê cada vez mais pessoas por aí comprando diversos tipos de graduações, de diplomas, né? E ainda assim não conseguindo chegar a espaços aí ou a oportunidades diferentes. Isso também vale para diversas outras áreas, né? Comprando cada vez mais produtos de beleza, cada vez mais alimentos diferenciados, trocando tudo isso e ainda assim não conseguindo ter esse retorno, né? Eu também já investi muito tempo e muito dinheiro em cursos, né? Eu tenho hoje ali, né? Já li muitos livros. Também já fiz muitas capacitações, né? Tanto na parte do mundo corporativo, de marketing, administração, planejamento, quanto também, né, na questão ali mais voltada para o meu desenvolvimento pessoal, né, como uma forma integrada também, integrativa, né, e isso tudo, claro, me ajudou muito como pessoa, e eu também já trabalhei incansavelmente, mas a questão é, para que foi esse trabalho? Né? Esse trabalho todo que você faz hoje, que eu já fiz um dia, para outras pessoas, foi para você ou foi para aquele trabalho? Né? É legal a gente olhar isso. E o quanto que eu também não tive esse retorno que foi esperado, né? E foi quando eu percebi que não era uma questão de fazer mais, mas de me permitir enxergar o que eu não via e me abrir para as novas possibilidades, tá? Então, existe um mito, por exemplo, né? Tem uma base onde a gente consegue transpor alguma limitação, onde a gente consegue sair daquele lugar de insatisfação, onde a gente consegue sair daquele lugar de estagnação e também de sentir que tá preso ali, né? Como se tivesse uma âncora no nosso pé. Quando a gente acha sempre que a gente tem que fazer dois desses elementos ao invés de olhar para o terceiro. Por isso que algumas pessoas conseguem melhores resultados do que outras, né? Por exemplo, né? Existe uma das bases, né? Desses tripé, que é a capacidade. Então, o que a gente foi ensinado? De que quanto mais diplomas a gente tiver, mais sucesso a gente vai galgar, né? Então, a questão é: quantas pessoas a gente conhece que tem muitos estudos, que tem muitos diplomas
e não conseguiram chegar em lugares que a turma do fundão conseguiu chegar, né? A gente vê ali cada vez mais pessoas, muitas que nem conseguiram terminar o ensino médio, né? O ensino básico ali, conseguindo chegar a destaque, ao sucesso, porque elas conseguem olhar para os outros dois, das outras duas bases do tripé, tá? Então, é muito importante a gente olhar que é interessante saber, né? É interessante ter essa questão de capacidade? Sim, mas também é muito importante a gente olhar para as outras duas partes, que sem elas também não vai adiantar estudar por estudar, diploma por diploma. Se você não é esse caso, você deve conhecer alguém que não para de estudar e isso não mexe no bolso, né? Dinheiro é a única motivação? Não, não é a única motivação, mas para que você está se capacitando, investindo tempo e dinheiro em uma coisa que não está te trazendo um retorno que deveria ser o mínimo, que é o financeiro? Porque existe até, né, no mundo corporativo, o famoso ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, se você está investindo tempo e se você está investindo dinheiro em algo, o mínimo que isso deveria fazer é trazer isso de volta para você de alguma forma, tá? Então, a partir do momento que você está colocando o esforço em algo que não está conseguindo te trazer nenhum retorno financeiro, nenhum retorno do tempo, né? Do investimento que você está colocando, é importante você analisar se você está no caminho certo, tá? A segunda parte, que as pessoas também caem muito nessa falácia, é a disposição. Então, as pessoas começam a ter o excesso de trabalho, começam a trabalhar mais, começam a entrar mais cedo e sair mais tarde, né? Muitas vezes juntam isso tudo de entrar mais cedo, sair mais tarde e estudar mais. Ah, eu não tô conseguindo isso, então eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais. E aí vira uma bola de neve de capacidade com disposição. E mesmo assim a pessoa não vê esse retorno. Mesmo assim a pessoa não vê, né? Ainda menos quando ela junta com disposição, ela vê ainda menos o retorno de tempo e também muitas vezes não consegue ter um retorno de dinheiro financeiro, né, no bolso em si. E a gente sabe que o tempo, né, pelo menos no meu interessante ponto de vista, o tempo é muito mais importante do que o dinheiro, porque com o tempo a gente faz dinheiro, mas com o dinheiro a gente não faz tempo. Então, quando a gente tem algo que a gente precisa investir o nosso tempo, a gente precisa pensar muito se aquilo realmente vai trazer um retorno pra gente, porque o tempo não vai voltar. O que eu falo sobre um retorno, quando a gente investe tempo, esse retorno voltar pra gente, é o tempo de qualidade, tá? Então, a partir do momento que a sua capacidade, a sua disposição, que você está investindo ali um tempo, conseguir trazer para você um retorno de tempo de qualidade, com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama, né? Ou com as suas metas e objetivos, aí sim você vai conseguir ter esse retorno de investimento. Mas então qual que é a terceira base, né? Que é a questão que você deve estar se perguntando, como assim tem a terceira? Porque é só estudar e se dedicar, nunca me ensinaram nada. E tá tudo bem. Aqui eu vou falar realmente, né? O meu trabalho normalmente é pra falar tudo que está além do óbvio. É pra falar pra você tudo aquilo que seus pais não tiveram acesso e por isso não conseguiram te explicar, te ensinar. Seus amigos também, em maioria, não têm, né? E a escola também não é programada para fazer isso, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas questões que vão realmente mexer com o seu interior para que você consiga manifestar e realizar aí a vida ao seu redor. Então, o que é o terceiro essa base, né? O terceiro tripé é a permissão, tá? Você precisa começar a introduzir na sua vida o conceito de permissão. Permissão, ela é um espaço, quando você abre um espaço para receber. E quando eu falo para receber, é para receber de tudo mesmo, de tudo, tá? E não é só as coisas boas, são também as
as coisas, dos desconfortos, né? A vulnerabilidade de todo esse processo. Por quê? A partir do momento que você está disposto, por exemplo, a engajar com o seu objetivo, você precisa estar disposto também a permitir que aquela mudança aconteça. E normalmente quando a gente se abre para uma mudança, a gente tem que sair de uma zona de conforto que você já deve ter ouvido muito falar. O que é essa zona de conforto? É um lugar onde a gente já se acostumou a viver ali, a gente já se acostumou a funcionar naquele ambiente, naquele local, tá? Naquele papel, inclusive, como filho, como filha, como esposa, marido, trabalhador, né? Em todos os papéis que a gente tem na vida. Porque se você parar pra pensar, você tem muitos papéis hoje na sua vida. Em todos esses papéis, você tem uma zona de conforto. E isso gera esse teto. A partir do momento que você tem um conforto abaixo do que, né, o que você quer, o que você deseja, né, você não olha para as possibilidades para transpor isso e chegar no outro nível. E quando a gente transpõe e chega no outro nível, existe um desconforto, né? Porque é igual aquilo, né? A gente vai viajar e chega na outra casa, não é o nosso colchão, não é o nosso travesseiro, não é o nosso banheiro, né? A gente volta para casa, ai, que delícia. E é exatamente isso que acontece quando a gente tá num processo de mudança, tá? A gente começa a fazer um movimento igual quando a gente vai viajar. A gente faz um movimento, a gente compra passagem, a gente faz tudo o que se requer, né, para que aquela mudança aconteça. E a gente compra passagem ou arruma o carro ou, né, o que mais é possível aí de todos os meios de transporte, enfim. A gente ou pega ali uma casa de alguém, pede emprestado, ou vai para casa da tia, do tio, ou a gente pega um Airbnb, um hotel, né? Esquematiza tudo, planeja. Normalmente quando a gente vai viajar, a gente não pega o carro e vai para onde Deus quiser. A gente planeja. A gente vê o nosso destino, olha para tudo o que pode acontecer, faz uma mala só com o que é necessário. O que não é estritamente necessário, a gente não carrega com a gente, né? E a gente também compra uma passagem de volta. E essa passagem de volta é o quê? É exatamente a parte em que, na sua vida, quando você está fazendo uma mudança, você volta para a sua zona de conforto. A gente viaja, a gente experimenta coisas incríveis, mas normalmente em algum momento daquela viagem você começa a perceber que já tá na hora de voltar para casa. É difícil alguém que gosta de viajar e ficar muito tempo na viagem. E você também deve acontecer isso. E isso faz com que a gente volte. E quando a gente volta para casa, a gente fala, uau, nossa, amo viajar, mas nada como a minha casa. E é exatamente assim com o seu trabalho, é exatamente assim com o que você estuda, é exatamente assim com o seu peso, com o seu corpo, né? Com todos os objetivos que você tem na sua vida, tá? Então, permissão é você se abrir exatamente para lidar com esse desconforto do que essa novidade vai trazer, né? E também aceitar a vulnerabilidade como parte do processo. Então, o que as pessoas vão falar, e se eu errar? A gente precisa olhar para o erro como, sim, eu errei, e esse erro é meu, ele vale como meu aprendizado. É meu esse erro. E se outra pessoa apontar esse erro, ok, e daí? E daí? É meu erro, eu aprendo com o meu erro, esse erro não é seu, você não precisa se preocupar com ele. E isso traz um poder e uma questão de confiança que, por exemplo, quando a gente investe muito em capacidade e em disposição sem investir na permissão, a gente começa a entrar numa energia ali, num sentimento que não é bacana, que é a exaustão e a perda de confiança em nós mesmos. Por quê? Porque a gente não se permite viver o processo.
A gente normalmente não se permite, inclusive, receber os julgamentos das outras pessoas, né? As outras pessoas não vão pagar a sua conta, as outras pessoas não estão vivendo na sua pele. Então, se as outras pessoas falarem, não faz diferença nenhuma. O que é importante é o seu aprendizado, é a sua evolução e é você conseguir chegar no seu objetivo. Porque eu tenho certeza que quando você chegar, as pessoas virão te perguntar o que você fez, como você fez. E elas vão, inclusive, mirabolar diversas formas de como você conseguiu fazer aquilo tão fácil, né? Então, por exemplo, já faz um tempo, eu não vou falar quantos anos não, já faz bastante tempo que eu emagreci 30 quilos e foi num tempo muito rápido. Eu entrei em um relacionamento e eu engordei de uma forma muito rápida ali, em 2 anos de relacionamento eu engordei 20 quilos. E quando eu estava antes de começar o relacionamento, eu já queria perder uns 5, 10 quilos ali. E eu engordei 20, então imagina, né? Aqui no vídeo não dá pra ver, mas no meu auge de 1,60 m, eu pesava ali por volta de 100 quilos, né? Quando eu me pesei, né? Eu já estava num processo de emagrecimento e eu não tinha nem coragem de me pesar. Eu vi uma foto minha, um dia eu posso compartilhar essa foto com vocês, mas eu vi uma foto minha que eu estava numa festa de família e o meu braço parecia a coxa de uma das minhas primas. E aí eu decidi mudar isso. E eu simplesmente me dediquei, aquele negócio de tem uma meta, tem um foco e eu vou fazer o que for necessário e eu tô na permissão de perder tudo pra ganhar, né, esse objetivo. E eu emagreci, eu lembro que eu emagreci, inclusive trabalhei como essa parte de coach de emagrecimento por uns 3 anos por aí. Emagreci muita gente, ajudei muitas pessoas a emagrecer também com algumas técnicas que eu aprendi e desenvolvi, tá? Testei também coisas, né? Porque o emagrecimento não é só você chegar no peso, mas você conseguir manter aquilo. Também tem a ver com a zona de conforto. E quando eu comecei a fazer, as pessoas falavam que eu tava maluca, que eu tava fazendo besteira, que eu ia ficar doente. E ninguém sabia, ninguém tava vendo a dedicação que eu tava tendo, né? A dedicação com a alimentação, a dedicação com os exercícios, a dedicação com a mentalidade, né? A dedicação com o cuidado com as minhas emoções, né? A dedicação que eu tinha em estudar e entender sobre o corpo, sobre os alimentos, para conseguir, né, ter um melhor resultado, porque também não adianta você contratar profissionais para te apoiar num processo e deixar toda a responsabilidade nas mãos dessa pessoa, né? Quem quer que seja nutrólogo, nutricionista, personal trainer, coach, mentor, chefe, não adianta, tá? E aí eu emagreci muito rápido. As mesmas pessoas que me falavam que eu era louca vieram me perguntar o que eu fiz. Mas você tomou remédio? Você fez plástica bariátrica? O que foi que você fez? Não, conta, alguma coisa, ela tá mentindo. Mas várias outras pessoas também vinham me perguntar num espaço de realmente para eu contribuir com aquelas pessoas. E aí eu comecei a trabalhar, inclusive, com isso e estudar cada vez mais, né? E me especializar, inclusive, na questão de mentoria, né? E de treinadora comportamental, justamente para apoiar isso. Porque sim, né? A meta com o seu corpo, com a estética e saúde, ela envolve muitas coisas que não é só o que você come, mas diversas outras questões, né, biológicas, hormonais, a mentalidade, a neurociência que impacta tudo isso, tá? E normalmente essa questão de você voltar para a zona de conforto também nessa história, né, do meu emagrecimento. Por que é importante a fase de manutenção do peso? Por que quando eu emagreci os 30 quilos eu continuei estudando e eu continuei me trabalhando?
Porque nessa fase que eu emagreci, eu saí completamente da minha zona de conforto, tá? Outras pessoas começaram a vir falar comigo, né? Eu comecei a ter uma outra disposição que eu nem sabia que dava pra ter. Eu comecei a olhar as coisas de outra forma. Eu comecei a poder usar algumas roupas que eu normalmente não usava. Eu comecei a olhar para diversas outras questões e, inclusive, o que eu já tinha estava ali meio desconfortável, né? Então, por exemplo, pessoas da minha família vinham falar assim, a Jaqueline, na época eu estava comprometida, a Jaqueline vai dar um pé na bunda do cara porque ela emagreceu só pra ficar solteira, tipo... Interessante ponto de vista, não é mesmo? Tipo, o que isso tem a ver? Eu tava cuidando de mim, o que isso tem a ver? Né? Mas será que ela tá doente? Será que ela tá usando alguma coisa ilegal ali, né? E as minhas roupas não serviam mais. Eu precisei comprar novas roupas, eu precisei refazer o meu guarda-roupa. E isso me fez entrar numa zona de desconforto muito grande. Só que para eu conquistar o corpo que eu desejava e me manter naquele lugar, acima da minha zona ali, do meu teto de referência, eu precisava passar por aquilo até que aquilo se chegasse no novo confortável. E chegou o momento que aquilo se tornou confortável e eu fui além para aprimorar ali, né? Até mesmo por questão de autoconfiança, estética, autoconfiança, saúde e tudo mais. Então, isso faz parte, tá? A minha mãe me dizia muito, né? Quando eu era mais jovem, agora ela não fala tanto, que pra baixo todo santo ajuda, mas pra cima complica um pouco mais. E é exatamente isso. Por quê? Não é só em questão de subidas e descidas quando a gente tá andando, né? Andando de bicicleta ou alguma coisa do tipo. Mas sim também na vida. Quando a gente quer chegar a um patamar maior, normalmente existe uma resistência. Então, existe um princípio que chama o princípio de Pareto, que é o princípio do 80-20. O que acontece? Quando a gente foca 80%, né? Na verdade, o princípio de Pareto ele fala sobre você focar 80% dos seus esforços vai gerar só 20% dos seus resultados. Então, o pulo do gato aqui é você olhar para aqueles 20% que são responsáveis pelos seus 80% dos resultados. E geralmente essas ações estão ligadas ao quanto a gente se permite. Tá? Então, quanto que você se permite olhar para aquela vozinha na sua cabeça que fica falando que você não consegue? Da onde ela vem? O quanto que você não se permite olhar para o que você escolhe? Clarificar essas metas. O quanto você não se permite olhar para aonde você realmente deseja estar e o que você realmente deseja. Já percebeu, a gente já falou aqui, né? Eu já falei aqui. Você já percebeu que quando você define algo, tudo ao seu redor começa a se movimentar. E aí depois de você saber aonde você quer chegar e ter essa meta clara, como seria você então começar a focar no 20% de ações que vai fazer com que você chegue com mais facilidade nisso que você quer, tá? Então, fazer perguntas, né? Demandar o que você deseja e agir alinhado. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a agir nesse sentido de fazer perguntas, demandar, né, o que você deseja e agir alinhado com as metas, é quando você começa a mostrar todo o seu ambiente para você mesmo ao seu redor que você está realmente comprometido com o seu desejo, com o seu alvo, né? Você começa a mostrar para você e aí você cria mais confiança. Você começa a mostrar para as pessoas ao seu redor e aí você começa a criar um ambiente diferente ao seu redor. Isso faz com que você também consiga ter uma facilidade maior de mudança nas escolhas. E isso vai te levar a outras situações. E aí é quando você precisa olhar para a permissão, né? Você pode parar,
respirar e se perguntar: o que isso pode me ensinar? Você pode sempre se perguntar: o que eu preciso fazer hoje para me aproximar do meu objetivo? Por que isso? Essas perguntas, né, e até mesmo as afirmações que muitas pessoas falam, elas mexem com o nosso cérebro de uma forma bem específica, mas isso eu vou deixar para um outro dia, né, um outro tema. Isso faz com que o nosso corpo todo e o nosso cérebro comece a funcionar e a produzir outros tipos de substâncias. E aí você consegue fazer escolhas mais congruentes com o seu objetivo, tá? Então, a gente sempre precisa olhar que quando a nossa vida começa a ter muito movimento, é quando a gente fala que tá um caos, né? Minha vida tá um caos. E quando você vai entender a definição de caos, é movimento, tá? Se você for olhar no universo, né? Tudo que foi criado foi através do caos, do movimento. E a gente vê que nada tá parado no universo, né? Se você for olhar até essas paredes aqui, né? No fundo, elas estão se movimentando. Porque primeiro a Terra gira, 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 gira. E a casa tá girando, a gente tá girando, né? E também tem a questão, né, da física, dos átomos, que eles estão sempre em movimento. Se o átomo para, né, tudo para, né, morre, né, deixa de existir. Então, e energia nunca para de existir, então o átomo em si nunca vai parar. Então, nunca existe paralisação. Quando a gente vê algo estagnado na nossa vida, é porque a gente não está se abrindo para a permissão do movimento. E muitas vezes é porque a gente não quer o caos. Porque ensinaram pra gente que estabilidade é uma coisa boa, maravilhosa. Só que no universo não existe nada estável. Existe em ascensão ou em decadência. Não existe estabilidade, né? No fundo não existe. Então a gente precisa começar a olhar para o caos de uma forma de: peraí, eu vou me permitir aqui. O que se requer para que eu possa me permitir aqui, ser mais permissão aqui, né? O caos, ele expõe as nossas crenças, as nossas expectativas, e é nesse momento que você precisa estar claro sobre o que você deseja e se abrir para olhar para essas crenças e essas expectativas, porque são essas crenças e expectativas que vão fazer você voltar pro espaço quentinho. Eu brinco que a zona de conforto é como se fosse uma grande piscina de fezes aquecida. Ela é uma piscininha de cocô aquecida. A gente pode estar ali no cocô, que a gente vai em algum momento querer voltar pro quentinho, tá? Tá quentinho aqui. Fede, eu fico suja, tem um monte de mosca, mas tá quentinho. E isso não é porque você é fraco, você não tem força de vontade ou porque você tem algum problema. Não. Isso é biológico. O nosso corpo é feito para querer a zona de conforto. Explicando numa palavra, em uma frase muito, muito sucinta, o seu cérebro é programado há milhares, quiçá milhões de anos para que você não corra risco, porque até muito pouco tempo atrás, eu falo, né, na parte cronológica da biologia, da evolução, somos recém-nascidos praticamente nessa rotina que a gente tem de ter essa facilidade de comida, né, e todas as necessidades básicas. Até bem pouco tempo atrás, vamos falar aí, existem muitas, depende da cultura, mas vamos falar que entre mais ou menos uns 500 anos atrás, 1000 anos atrás, a maioria de nós tinha que lutar com leões, né? Nós éramos nômades, não tinha tanto essa questão, né, de
de ficar parado num lugar, ter uma casa, né? Não era assim, o ser humano não era assim. E o nosso cérebro está há muito tempo programado para eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, porque se eu fizer alguma coisa diferente do que eu faço normalmente, eu vou morrer. Então, quando você sai da sua zona de conforto, o seu cérebro ele vai querer que você volte para sua zona de conforto, porque para ele o estresse é eu vou morrer, eu preciso fazer não morrer, tá? Então, quando você resiste, você se mantém preso a alguma coisa. E normalmente é aquilo justamente que você quer mudar. Quando você começa a olhar para suas crenças, para suas expectativas, você começa a ver exatamente o que está te acorrentando naquele lugar que você não quer mais. E você não precisa ficar com raiva daquela crença e daquela expectativa. Por quê? Porque aquela crença e aquela expectativa foi exatamente o que te trouxe aonde você está. E é importante você olhar para a parte boa do que você já conquistou. Eu tenho certeza que muitas das coisas que você tem hoje, você um dia sonhou, tá? Só que tudo isso que você sabe até agora te trouxe até aqui. Então, agora é o momento de você começar a olhar o que se requer para que eu transponha isso, tá? Ao se abrir para o novo, você vai permitir que coisas inesperadas e melhores aconteçam, tá? Eu sei como é estar nessa luta constante por mais, sem sentir que você está realmente vivendo os seus sonhos, tá? Hoje eu ajudo diversas pessoas, tá? Como você desbloquear o potencial com estratégias que transformaram também a minha própria vida e que são comprovadas cientificamente. Eu agradeço muito pelo tempo que você ficou aqui comigo. A minha esperança é que você saia desse vídeo com clareza e ferramentas simples para mudar a sua rotina. Escolha algo que você sempre adiou e tome a decisão de agir hoje, né? Aquela meta, ou então pega, se você não tem clareza de qual é aquela meta que você gostaria de realizar, né? Aquele desejo, aquele seu sonho, aquela viagem, o corpo, né? Trabalho, o que quer que seja. Permita-se olhar para isso. Senta, escreve a sua lista, né? Estamos chegando no final do ano agora. Já começa a olhar para o que realmente te preenche, tá? E permita-se sair do suficiente e viver o extraordinário. Se isso ressoou com você, nos vemos em outros vídeos ou quem sabe em uma jornada mais próxima. Até lá!